Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Princípios de Economia Política Marxista. Terceira parte. Crises e depressões. Capítulo 8. A natureza das crises capitalistas. Marx nunca perdeu de vista o problema das crises. No manifesto, um de seus trabalhos mais antigos, falava, abre aspas, crises econômicas que, pela sua eclosão periódica, colocavam em prova a existência de toda a sociedade burguesa, cada vez mais ameaçadoramente. Fecha aspas. E uma de suas últimas coisas publicadas durante a sua vida, o Post-Scriptum, a segunda edição do volume 1 de O Capital, de 1873, se encerrava com uma nota semelhante, abre aspas, o movimento contraditório da sociedade capitalista se manifesta na burguesia prática, de forma mais notável nas modificações do ciclo periódico a que está sujeita a indústria moderna e cujo ponto culminante será a crise geral. A crise se aproxima novamente, embora ainda em fase preliminar, e pela universalidade de seu teatro e pela intensidade de sua ação, conseguirá meter a dialética até mesmo na cabeça dos teimosos carreiristas do novo e santo império prusso-germânico. Fecha aspas, citação do Capital. Na edição de Kerr, o Post-Scriptum é erroneamente chamado de prefácio à segunda edição. Voltando ao texto, além disso, nos 3 volumes de O Capital e nos 3 volumes das Teorias da Mais-Valia, o problema da crise ocorre constantemente. Não obstante, não se encontra em sua obra um tratamento completo ou sistemático do assunto. Há boas razões que justificam essa ausência. As crises, fenômenos extraordinariamente complicados, são condicionadas em proporções maiores ou menores por uma grande variedade de forças econômicas. Como expressou Marx, abre aspas, a crise real só pode ser explicada pelo movimento real da produção, concorrência e crédito capitalistas. Fecha aspas. Citação da Teoria da Mais-Valia 2.2. Concorrência e crédito eram para ele toda a estrutura orgânica dos mercados e a maquinaria financeira que torna a economia atual tão mais complicada do que os sistemas modelos analisados em O Capital. Colocando a questão sobre outra forma, a crise, como fenômeno complexo e concreto, não podia ser totalmente analisada nos níveis de abstração a que o Capital está limitado. O que encontramos são todos os aspectos do problema da crise que surge nos níveis mais altos dessa abstração. Aparecem eles de tempos em tempos através da análise, embora não necessariamente em forma lógica, do ponto de vista de um tratamento generalizado da crise. Talvez possamos dizer que se Marx tivesse vivido bastante para concluir a análise da concorrência e do crédito, teria feito um tratamento completo e sistemático do problema. Como está, porém, a crise necessariamente permanece na lista de seus assuntos incompletos. Nessas circunstâncias, e tendo em vista a importância prática do problema, era natural que os seguidores de Marx dedicassem grande atenção à teoria da crise. De um lado, estenderam a análise de Marx em vários sentidos. De outro, discutiram entre si sobre o sentido e importância relativa das esparsas contribuições de Marx ao assunto. Não se pode, portanto, tratar a crise dentro da moldura geral da economia marxista sem levar em conta as obras de marxistas mais recentes. No que vamos expor a seguir, não faremos qualquer tentativa de apresentar todas as opiniões sobre o assunto, e sim nos limitaremos a citar os autores mais importantes na medida em que isso auxilie o esclarecimento e apresentação da questão. 1. Produção de mercadoria simples e crises. Uma moeda reconhecida e mais ou menos estável ou meio de circulação é uma característica necessária
a uma sociedade que avançou além do estágio de trocas ocasionais e chegou ao ponto de satisfazer todas as suas necessidades pela troca particular dos produtores individuais. Enquanto a forma de troca é MM, nas condições simples, mercadoria contra mercadoria, em condições de produção ampliada, essa forma se torna MDM, ou seja, mercadoria contra dinheiro e dinheiro contra mercadoria. É, portanto, função e finalidade do dinheiro dividir o ato de troca em duas partes, que, segundo a natureza do caso, podem estar separadas no tempo e no espaço. Na história da civilização, a introdução do dinheiro representou um grande progresso. O produtor já não precisa buscar alguém que tenha os artigos de que necessita e, ao mesmo tempo, necessite dos artigos que ele tem. Pelo uso do dinheiro, pode vender seu produto quando este fica pronto e adquirir as coisas de que necessita quando melhor lhe parecer. Dessa forma, economiza-se muito tempo e a especialização verdadeira, a base do aumento da produtividade, se torna possível. Tudo isso, porém, é lugar comum. O que talvez seja menos reconhecido é o fato de que a organização da produção pela troca particular, da forma indicada, traz em si a possibilidade de uma crise inimaginável numa economia mais simples, em que o trabalho seja organizado e os produtos divididos sob a direção de uma só autoridade. Por exemplo, na economia familiar patriarcal ou na economia feudal. Se o produtor A vende e então, por qualquer motivo, deixa de comprar a B, este, tendo deixado de vender a A, não pode comprar de C. E C, tendo deixado de vender a B, não pode comprar de D, e assim por diante. Portanto, uma ruptura no processo de circulação, condicionada pela separação da compra e venda, pode difundir-se desde seu ponto de origem até afetar toda a economia. O resultado conhecido é a crise, com a coexistência de estoques de mercadorias invendáveis e necessidades insatisfeitas. Todo produtor fabricou mais do que lhe é possível vender, ao passo que nas antigas formas de sociedade o desastre econômico era sinônimo de escassez. Aqui, pela primeira vez, vemos aquela forma peculiarmente civilizada de crise econômica, a crise da superprodução. É claro que nesse caso seria absurdo dizer que a causa da crise é a superprodução. Pelo contrário, é evidente que ela é o resultado da crise. No exemplo dado, a causa deve ser procurada nas circunstâncias que levaram o produtor A interromper o processo de trocar seus produtos pelos produtos dos outros. Se pudermos descobrir por que A vendeu e deixou de comprar, teremos então a causa, pelo menos no sentido aproximado, da crise. Não é, na realidade, fácil procurar razões pelas quais os produtores se comportam dessa forma na sociedade de produção de mercadorias simples. É possível que um desastre natural, ou uma guerra, ou outra ocorrência catastrófica dessa natureza interrompa a circulação da produção de mercadoria simples, mas a crise econômica resultante provavelmente terá a forma de uma escassez acentuada, e não a de excedentes invendáveis. E a esse respeito, a produção de mercadorias simples não difere muito das sociedades mais primitivas. A acumulação, porém, ocorre gradualmente e em longos períodos de tempo. É iniciada por um aumento adequado na oferta total de mercadoria e dinheiro e não terá efeito perceptível sobre a economia. Caso contrário, poderá exercer um efeito persistentemente depressivo na circulação e, portanto, na produção. Mas é difícil ver como a acumulação poderia produzir uma crise de caráter súbito e violento, como as que ocorrem no mundo moderno. A conclusão parece ser que, exceto por fatores externos como guerras
e perda de colheitas, as crises são possíveis, mas pouco prováveis, ou no máximo acidentais, numa produção de mercadoria simples. Essencialmente, essa conclusão é provocada pelas condições básicas da produção de mercadoria simples. A forma de circulação MDM encerra, certamente, a possibilidade de uma crise, mas ao mesmo tempo significa produção para consumo. E como o consumo é fundamentalmente um processo contínuo, há poucos motivos para esperar que a possibilidade se transforme em realidade. 2. A lei de Sé. Os economistas clássicos mostraram sua falta de perspectiva histórica por uma incapacidade permanente de distinguir entre produção de mercadorias simples e produção capitalista. Os teoremas formulados na suposição implícita da produção de mercadorias simples eram geralmente aplicados com frequência e sem crítica à produção capitalista. Um dos exemplos mais claros disso é proporcionado pelo princípio que se tornou famoso na literatura econômica sob o nome de Lei de Mercados de Sé, assim denominada segundo o adepto francês de Adam Smith e contemporâneo de Ricardo Jean-Baptiste Say. A lei de Say mantém que a venda é invariavelmente seguida por uma compra de igual valor. Em outras palavras, que não pode haver interrupção na circulação MDM e, portanto, nenhuma crise ou superprodução. Como já observamos, essa interrupção parece improvável na produção de mercadorias simples. A lei de Say transforma isso no dogma da impossibilidade. A tese correta de que crises e superprodução são improváveis na produção de mercadorias simples torna-se a falsa tese de que crises e superprodução são impossíveis sob todas as circunstâncias. Aceitando a lei de Say, por vezes explicitamente e por outras tacitamente, os economistas barraram o caminho a uma teoria de crises. Em consequência, sua contribuição ao assunto foi fragmentária, desconexa e de pequeno valor permanente. Ninguém reconheceu isso mais claramente do que Marx, e, portanto, não é de surpreender que tenha dedicado tanta atenção a uma crítica detalhada da lei de Say, na sua versão ricardiana. Desejava ele afastar todas as dúvidas sobre a natureza da possibilidade formal de crises e superprodução nas sociedades produtoras de mercadorias e, portanto, abrir caminho para uma análise posterior das causas das crises. Essa tarefa é realizada no capítulo sobre crises nas teorias da mais-valia. Ricardo negava a possibilidade da superprodução geral nos seguintes termos, abre aspas, ninguém produz a não ser para consumir ou vender, e nunca se vende senão com a intenção de comprar alguma outra mercadoria que possa ser útil ou contribuir para uma produção futura. Produzindo, portanto, o homem se torna necessariamente o consumidor de suas próprias mercadorias ou o comprador e consumidor das mercadorias de outrem. As produções são sempre compradas pelas produções ou pelos serviços. O dinheiro é apenas o meio pelo qual a troca se efetua. Fecha aspas, Ricardo Principles. Marx lançou o ridículo sobre esse raciocínio. Abre aspas, é o linguajar infantil de um Sé, mas indigno de Ricardo. Fecha aspas, teoria sobre as mais-valias. Na verdade, ninguém tem de comprar apenas porque vendeu. Venda e compra são separadas tanto no tempo como no espaço. O dinheiro é mais do que, abre aspas, o meio pelo qual a troca se efetua, fecha aspas. É o meio pelo qual a troca é dividida em duas transações separadas e distintas, venda e compra. Se alguém vende e deixa de comprar, o resultado é a crise e superprodução. Abre aspas. Quando dizemos que a forma simples de metamorfose, isto é,
MDM encerra a possibilidade de crise, estamos apenas dizendo que nessa forma mesma está a possibilidade de desligamento e separações de operações essencialmente complementares. Fecha aspas. Ricardo não apresenta com exatidão as condições de produção de mercadorias simples, embora, evidentemente, pretendesse ser a análise aplicável não apenas à produção de mercadorias simples, mas também ao capitalismo. Quando começamos a examinar o segundo, vemos as consequências totais do erro de Ricardo. 3. Capitalismo e crises. A forma de circulação, MDM, característica da produção de mercadorias simples, se transforma em DM no capitalismo. Do ponto de vista da circulação, essa é a diferença fundamental entre ambas. Examinemos isso mais de perto. A justificativa de MDM é clara. Enquanto a troca de valor, o M no começo e o M no fim são idênticos. Do ponto de vista do valor de uso, porém, o primeiro M possui para seu produtor nenhum, ou na melhor das hipóteses, muito pouco valor de uso, ao passo que o segundo M é desejado devido à função desse seu maior valor. Assim, a finalidade da troca é a aquisição de valor de uso e não o fortalecimento do valor de troca. É isso que se entende pela afirmação de que a produção de mercadoria simples é produção para consumo, o que explica a reduzida probabilidade de crises e superprodução em condições de produção simples. D' é a forma dominante de circulação no capitalismo, é totalmente diferente. O capitalismo, agindo como tal, começa sua carreira em dinheiro, D, em quantidade suficiente para funcionar efetivamente como capital. Lança-o em circulação em troca de força de trabalho e meios de produção, M. E, finalmente, após a conclusão do processo de produção, reaparece no mercado com mercadorias que transforma novamente em dinheiro, D'. Nota: é importante não confundir o capitalista em sua condição de capitalista com o capitalista em sua condição de consumidor. Habitualmente falamos dele sem especificação quando queremos dizer o primeiro. Fim da nota. Tanto o D do início como o D' do fim representam valor de troca. Nenhum deles possui valor de uso. Todo o processo seria destituído de significado, portanto, a menos que haja uma diferença quantitativa entre D e D'. Em outras palavras, a menos que D' menos D igual delta D seja positivo. No que concerne ao capitalista, abre aspas, a expansão do valor, que é o objetivo básico ou a principal mola da circulação DMD, torna-se sua finalidade subjetiva. E é somente enquanto a apropriação de uma riqueza cada vez maior no abstrato se torna o único motivo de suas operações que ele funciona como capitalista. Temos aqui um elemento novo, que faltava inteiramente à produção simples. Pois, embora o avarento possa participar da paixão do capitalista pela riqueza, abstratamente ele a satisfaz retirando dinheiro da circulação, ao passo que o capitalista continuamente lança seu dinheiro novamente em circulação e com isso modifica o caráter do próprio processo de circulação. É isso que se quer dizer ao afirmar que o capitalismo é a produção para lucro, o que explica, como já veremos, por que o capitalista é peculiarmente suscetível de crises e superprodução. Antes de considerarmos a relação entre D, e as crises, devemos notar que a circulação MDM não desaparece simplesmente ou se torna irrelevante com o aparecimento da produção capitalista. Realmente, para a grande maioria, para os trabalhadores,
a circulação continua a tomar a forma de MDM, com todas as suas consequências. O trabalhador começa com uma mercadoria, a capacidade de trabalho, que na melhor das hipóteses tem para ele um valor de uso muito limitado. Transforma essa capacidade em dinheiro e finalmente usa o dinheiro para adquirir mercadorias de que necessita. Temos aí a fórmula MDM e o objetivo é um aumento em seu valor de uso. DMD' é tão estranho ao trabalhador como aos produtores de mercadoria simples. É, portanto, inteiramente errôneo retratar o trabalhador como dominado pelo desejo de lucro, ou imaginar que ele participa da necessidade do capitalista de adquirir, abre aspas, mais e mais riqueza no abstrato, fecha aspas. O trabalhador é motivado pelo desejo de valores de uso, e o que parece ser uma acumulação da parte dele, através de bancos capitalizadores, companhias de seguro, etc., pouco tem em comum com a acumulação do capitalista. É motivado antes pela necessidade em que se encontra de assegurar um fluxo de valores de uso para si e sua família quando sua capacidade de trabalho já não for vendável. Nota: dada uma população em expansão, com uma concentração de número nos grupos de idades mais jovens, é possível que a acumulação pelos trabalhadores possa resultar em considerável poupança líquida. Contra isso, porém, devemos considerar o saque daqueles cuja renda está abaixo do nível de subsistência, desempregados, idosos, etc., e que são por isso obrigados a viver da caridade ou de assistência de qualquer tipo. É de duvidar que a poupança líquida da classe operária como um todo tenha jamais sido substancialmente positiva por qualquer período de tempo mais demorado. Há, portanto, todas as razões para acreditar que Marx sempre trabalha com uma suposição justificada plenamente pela teoria e pela prática, ou seja, a de que os operários consomem toda a sua renda. Fecha aspas, fim da nota. A diferença de comportamento e motivação entre o capitalista e o trabalhador não tem, de certo, nada a ver com a natureza humana. Resulta da diferença entre DMD' e MDM, ou seja, das diferentes circunstâncias objetivas em que cada qual está colocado. Pela incapacidade de estabelecer essa distinção, os economistas ortodoxos foram levados com frequência a um de dois erros opostos. O de supor que no capitalismo todos são levados pelo desejo de obter lucros, ou pelo erro de supor que todos estão interessados apenas nos valores de uso e que, portanto, toda a poupança deva ser considerada à luz de uma redistribuição da renda através do tempo. Um bom exemplo dessas inconsistências a que o economista ortodoxo está sujeito a cair é mencionado por Marx. Cita, com a aprovação, uma afirmativa de McCulloch, abre aspas, a inextinguível paixão do lucro, a aurea sacra fames, atrairá sempre o capitalista, fecha aspas. Mas Marx logo acrescenta, abre aspas, essa opinião, de certo, não impede o mesmo McCulloch e outros de sua espécie, quando em dificuldades teóricas, como por exemplo na questão da superprodução, de transformar o mesmo capitalista num cidadão moral, cuja única preocupação são os valores de uso e que chega a apresentar mesmo uma fome insaciável de botas, chapéus, ovos, chitas e outros tipos bem conhecidos de valores de uso. Fecha aspas. O exame cuidadoso das características simples, mas fundamentais, da sociedade capitalista basta para nos advertir contra essas armadilhas. Analisemos então a relação entre DMD' e o problema da crise. Já vimos aqui a atenção do capitalista está focalizada em ΔD.
Ele está interessado em fazer que ΔD seja maior possível. Naturalmente, ele não julga o êxito ou fracasso pelo tamanho absoluto de ΔD, mas antes pelo seu tamanho em relação à grandeza do capital original, ou em outras palavras, pela fração ΔD por D. Como tal fração não passa, evidentemente, da taxa de lucro, podemos dizer que o capitalista está interessado em elevar ao máximo a taxa de lucro, que esse é o objetivo imediato que tem em vista ao empregar seu capital na produção. No que se relaciona com a possibilidade formal de uma crise, não há diferença entre produção de mercadoria simples e capitalismo. O que dissemos antes, ao analisar a produção simples, aplica-se igualmente aqui. Qualquer interrupção do processo de circulação, qualquer retenção do poder aquisitivo, pode iniciar uma contração no processo de circulação que dará origem ao fenômeno da superprodução e que logo se refletirá na redução da produção mesmo. Mas há uma grande diferença, a de que, embora seja difícil ver o que daria início a tal contração, agora torna-se fácil ver que, se algo ocorrer a ΔD, o capitalista reconsiderará imediatamente a possibilidade de lançar seu D em circulação. ΔD constitui o calcanhar de Aquiles do capitalismo, que não existe na produção simples. Vamos examinar dois casos. Em primeiro lugar, se ΔD desaparecer ou se tornar negativo, o incentivo do capitalista desaparece. O capitalista retirará seu capital, a circulação se contrairá e a crise, seguida da superprodução, terá início. Esse caso é perfeitamente claro. É também um exemplo extremo, pouco provável de ser encontrado na prática. É certo que, por vezes, os lucros desaparecem e dão mesmo lugar a perdas na maior parte de toda a economia. Mas isso se reconhece como resultado de uma crise particularmente severa. É, em outras palavras, um fenômeno de depressão e dificilmente poderá ser usado para explicar o início da crise. Nosso segundo exemplo é o da queda em ΔD, ou, para usar uma terminologia mais familiar, na taxa de lucro. Supondo-se que a taxa de lucro se mantenha sempre positiva, de modo que a motivação da produção capitalista não desapareça totalmente, haverá então razão para esperar que, em certos estágios, os capitalistas possam reduzir suas operações o suficiente para provocar uma crise? A resposta é enfaticamente sim. Como expressou Marx no Capitalismo, abre aspas, não se trata apenas de substituir a mesma massa de objetos dos quais se compõe o capital na mesma escala ou, no caso da acumulação, numa escala maior, mas de substituir o valor do capital adiantado com a taxa de lucro usual. Fecha aspas. A taxa de lucro usual não precisa ser considerada como uma cifra definida, nem mais nem menos. Basta que seja uma escala bem definida de números, digamos, de 10 a 15% ou 4 a 6%, segundo as circunstâncias. Quando a taxa de lucro cai abaixo do limite usual, inicia-se um retraimento das operações da parte dos capitalistas. As razões disso não são difíceis de perceber. Pela natureza mesma do processo de circulação, todo capitalista individual é continuamente chamado a escolher entre duas atitudes. Ou lança seu capital de volta à circulação, ou o conserva na forma de dinheiro. A longo prazo, é certo, essas alternativas não existem. Se ele quiser continuar como capitalista, mais cedo ou mais tarde terá de reinvestir seu capital. Isso, porém, não significa que deva reinvestir imediatamente o capital, tal como não significa que ele deva continuar a investi-lo na mesma linha de produção. É princípio geralmente aceito o de que, se a taxa de lucro cai abaixo do nível usual em qualquer indústria,
o capitalista deslocará seu capital para outra. Se, porém, a taxa de lucro cai abaixo daquele nível em todas ou quase todas as indústrias, ao mesmo tempo, nada se poderá ganhar pelo deslocamento de uma para outra. Quando isso ocorre, os capitalistas não têm obrigação de continuar a reinvestir dentro do que consideram como condições desfavoráveis. Podem adiar o reinvestimento até que as condições sejam novamente favoráveis, ou melhor, até que a taxa de lucro volte ao habitual ou se tenham reconciliado com uma nova forma de taxa mais reduzida. Nesse meio tempo, o adiamento do reinvestimento terá interrompido o processo de circulação e provocado uma crise e a superprodução. A crise e a depressão subsequente são, de fato, parte do mecanismo pelo qual a taxa de lucro é restabelecida completa ou parcialmente em seu nível anterior. Não é exato, portanto, que a taxa de lucro deva desaparecer ou se tornar negativa a fim de produzir uma crise. É necessário apenas induzir os capitalistas a começar a reter seu capital em forma de dinheiro, à espera da volta de condições mais favoráveis. Dessa forma, a continuidade do processo de circulação é interrompida e a crise se precipita. Poder-se-ia pensar que, ao invés de reter seu capital em dinheiro, os capitalistas aumentariam o consumo pessoal quando enfrentassem uma taxa de lucro anormalmente reduzida. Se isso acontecesse, o caráter da procura das mercadorias se modificaria, mas o total continuaria inatingido sem que ocorresse qualquer interrupção do processo de circulação. Argumentar dessa forma, porém, é cometer o erro contra o qual Marx teve tanto cuidado em advertir. É supor que imediatamente o capitalista perde seu interesse na acumulação e se torna um cidadão moral cuja única preocupação são os valores de uso. É supor que o capitalista, enfrentando tempos duros, procure compensação numa vida mais intensa, ao invés da atitude mais prosaica, mas também mais realista de apertar o cinto. Em suma, é afastar o mais essencial ao capitalismo, a necessidade incessante de acumular capital. Marx criticou esse raciocínio com muita clareza no seguinte trecho, abre aspas, não nos devemos esquecer jamais de que no caso da produção capitalista não há diretamente uma questão de valor de uso, mas de valor de troca e mais particularmente da expansão da mais-valia. Esse é o motivo fundamental da produção capitalista, sendo uma bela concepção aqui, a fim de afastar as contradições da produção capitalista, se abstrai de sua base mesma e a transforma num sistema de produção dedicado ao consumo imediato dos produtores. Fecha aspas. O argumento desta seção pode ser assim resumido. A forma específica da crise capitalista é uma interrupção do processo de circulação provocada por um declínio da taxa de lucro abaixo de seu nível usual. É interessante e esclarecedor observar que a teoria moderna do ciclo econômico chegou a uma conclusão que, embora aparentemente sem relação com a posição de Marx, é, em substância, muito semelhante a ela. Os teóricos modernos partem de um nível de abstração inferior ao de Marx. Para eles, a classe capitalista está dividida em duas partes: empreendedores, que organizam e dirigem o processo de produção, e capitalistas, que fornecem os fundos na forma de empréstimos a juros, que os empreendedores necessitam para suas operações. Estes podem também ser donos de capital, mas nesse caso são considerados como tomando empréstimos de si mesmos. Nessas condições, o empreendedor achará compensador investir capital enquanto a taxa de lucro que receber for maior do que a taxa de juro que é obrigado a pagar.
Tão logo a taxa de lucro caia abaixo da taxa de juro, porém, ele deixará de ter razões para investir. A circulação se interrompe, ocorrendo a crise. Nota: o que chamamos aqui taxa de lucro é habitualmente denominado eficiência marginal ou produtividade do capital. As diferenças entre esses conceitos não são importantes do ponto de vista em discussão. Fim da nota. Quando a questão é exposta dessa forma, parece que o problema é o de ser a taxa de juro muito alta. Em certo sentido, isso é verdade, mas o que realmente ocorre é que, ao invés de emprestar o capital aos empreendedores a baixas taxas, os capitalistas preferem conservá-lo na forma de dinheiro. Pode haver várias razões para essa preferência, mas os teóricos do ciclo econômico parecem concordar geralmente que a mais importante é a crença do capitalista de que as taxas de juro baixas não perdurarão ou, em outras palavras, que elas seriam anormais e incomuns. E, portanto, do ponto de vista estritamente pecuniário, será melhor adiar as atividades de empréstimos até que a procura tenha atingido o nível atual ou mesmo superior. Nota: reter o dinheiro na esperança de maiores taxas de juros no futuro, ou em outras palavras, na esperança de menores preços de ações no futuro, é o que Keynes chama preferência pela liquidez da especulação. Fim da nota. Se as taxas de juros não se recuperarem como o capitalista espera, após um período de tempo razoável, ele poderá aceitar então uma nova taxa inferior e recomeçar a emprestar novamente, em condições que serão aceitas pelos empreendedores. Se tentarmos formular essa posição, abstraindo-nos da separação entre capitalistas e empreendedores, vemos logo que a recusa dos capitalistas em emprestar aos empreendedores a taxas de juro abaixo da considerada normal ou usual é, essencialmente, o mesmo fenômeno da recusa do capitalista empreendedor, que Marx chama simplesmente capitalista, de investir quando a taxa de lucro cai abaixo da usual. Em termos gerais, são formas alternativas de dizer que a classe capitalista, como um todo, contrai suas atividades de investimento quando a taxa de lucro do capital cai abaixo de certo nível que é mais ou menos definido em qualquer lugar ou tempo. A formulação marxista tem a grande vantagem de acentuar que esse comportamento surge da mais fundamental característica da produção capitalista, e não da forma particular pela qual a oferta e o uso do capital é organizado. Isso não significa argumentar que uma análise completa da crise seja possível sem levar cabalmente em conta os fenômenos do mercado financeiro, taxa de juro, crédito, etc. Procuramos apenas demonstrar o que a moderna teoria do ciclo econômico frequentemente deixa passar, ou seja, que mesmo na ausência das disposições institucionais que deram origem ao mercado financeiro e a uma taxa de juro, a produção capitalista ainda assim estaria sujeita a crises provocadas pelas flutuações na taxa de lucro. A consequência mais importante dessa prova é que nenhuma manipulação do sistema monetário pode afastar a crise capitalista. 4. Os dois tipos de crises. Se a análise acima estiver certa, segue-se que o exame das causas das crises deve ser feito em termos das forças que operam sobre a taxa de lucro. Quanto a isso, a lei da tendência decrescente da taxa de lucro tem, evidentemente, importância. Mostramos no capítulo 6 que o processo de acumulação de capital encerra em si uma tendência de declínio da taxa de lucro. Se essa tendência não se desfizer contínua e gradualmente, parece claro que o resultado será uma crise. Essa possibilidade será examinada no capítulo seguinte, sob o título geral: Crises ligadas à tendência decrescente da taxa de lucro. É importante compreender que a tendência decrescente da taxa de lucro
foi deduzida na suposição de que as condições da lei de valores sejam plenamente satisfeitas. Nota: o uso do cálculo de preço não demandaria modificações significativas das conclusões a que chegamos à base do cálculo de valor. Voltando ao texto, em outras palavras, que todas as mercadorias sejam vendidas pelos seus valores de equilíbrio no sistema de valor, embora se levasse a uma crise, pudesse tornar-se então a causa desse desequilíbrio. Abandonemos agora a suposição de que todas as mercadorias são vendidas pelos seus valores de equilíbrio. Surge então outra possível fonte de decréscimo do lucro. Os capitalistas podem sofrer de uma incapacidade de vender as mercadorias pelo seu valor. Essa possibilidade não foi quase mencionada antes, embora esteja implícita na teoria do valor. O ponto é evidente quando aplicado a uma única mercadoria. Se houver produção demais, o preço do mercado cai abaixo do valor e o lucro é reduzido ou desaparece. Se isso ocorrer a várias indústrias ao mesmo tempo, o resultado pode ser uma queda geral da taxa de lucro, seguida de uma crise. Nesse caso, porém, o declínio do lucro já é um sintoma de desequilíbrio, intensificado pela crise iminente. A dificuldade essencial é a de realizar o valor que já, no sentido físico, está corporificado nas mercadorias prontas para venda. Daí, essa possibilidade ser considerada detalhadamente no capítulo 10, sob o título geral de Crises de Realização. É importante perceber as diferenças entre as crises ligadas à tendência decrescente da taxa de lucro e as crises de realização. O capitalista prático não verá qualquer diferença. Para ele, a questão é sempre um lucro insuficiente, qualquer que seja a sua causa. Mas do ponto de vista da análise causal, os dois tipos de crises apresentam problemas divergentes. No exemplo, temos de tratar de movimentos na taxa de mais-valia e na composição de capital, permanecendo intacto o sistema de valor. No outro, temos forças ainda não especificadas que tendem a criar uma escassez geral na procura efetiva de mercadorias. Não realmente no sentido de que a procura seja insuficiente para comprar todas as mercadorias oferecidas, mas de que é insuficiente para comprá-las todas a uma taxa de lucro satisfatória. O ponto de partida da crise é, em ambos os casos, o declínio da taxa de lucro. O que está por trás do declínio, num caso, exige uma análise muito diferente daquilo que está por trás do mesmo declínio no outro caso.